Oi pessoal, professora Márcia, estou aqui para comentar um pouco, a prova do perfil de saúde coletiva ampla concorrência das residências multiprofissionais de saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Governo de Pernambuco, agora para o ano de 2021. A prova de saúde coletiva ampla concorrência ela é muito aguardada, os comentários sobre a prova, e eu posso dizer de uma forma geral que foi uma prova que não trouxe grandes surpresas, principalmente para os nossos alunos de GESP. Todas as temáticas aqui abordadas na prova vieram, são bem pertinentes a todo o conteúdo programático. E também vieram num grau de dificuldade, a gente pode dizer assim, no nível de dificuldade que, considerado baixo em algumas questões ou razoável em outras, mas que os nossos alunos com certeza não tiveram grandes dificuldades de responder essa prova, tá? Lembrando, a prova de saúde coletiva, ampla concorrência, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte sobre os conhecimentos gerais em saúde, nos quais foram destinadas 10 questões. Uma segunda parte sobre as políticas de saúde, com 15 questões. E a última parte, que é a de vigilância à saúde, também com 15 questões. E isso, no formato deste ano, 2021, um ano atípico no processo de residência, considerando que a gente só teve 40 questões, no total da prova, que nós costumamos ter, nos anos anteriores a gente teve, 50 questões. Então, assim ficou distribuída. 10 questões do bloco de conhecimento gerais da saúde, 15 de políticas e 15 de vigilância à saúde. Vamos começar pelo primeiro bloco. O primeiro bloco foi um dos blocos talvez mais simples para os alunos responderem. Então, a gente teve basicamente abordagens sobre o tema de saúde do trabalhador, uma questão bem fácil, onde você tinha ali uma figura de um protótipo do trabalhador do futuro, e era para você vincular a figura, o texto, à área de saúde do trabalhador, dentro da saúde coletiva. Uma outra questão sobre a reforma sanitária, que também é uma questão simples sobre esse tema, que falava ou relacionava a reforma sanitária, o ideário da reforma sanitária ali com a participação popular. Então também não tivemos grandes dificuldades. Nós tivemos 2 questões sobre SUS, os seus princípios, diretrizes, as atribuições. Mais especificamente, a questão 3, que trabalhou uma das atribuições do Sistema Único de Saúde, e a questão 7, que trabalhou um dos princípios, e essa aí com uma figura, que trazia lá uma idosa adentrando numa unidade de saúde lá, que tinha, inclusive, cartões, as bandeirinhas dos cartões de crédito. Então, tinha todo um contexto para você avaliar, analisar e trazer ali qual dos princípios, A gente alerta sempre muito os nossos alunos que a importância, da gente conhecer, entender esses princípios e diretrizes, porque geralmente as provas cobram esse processo dentro de um contexto, ou seja, uma contextualização, e aí você de fato precisa ter essa compreensão dos princípios para não errar, conseguir interpretar, ou seja, qual o princípio que está sendo desrespeitado, ou que não está sendo cumprido, ou então qual princípio está sendo remontado à figura ou ao texto, Foi isso que a gente viu. Como a professora Alcieri sempre fala, também tivemos a gente tem a menor das leis, do arcabouço básico do SUS, que é a Lei 8142, mas que ela é muito cobrada. Então, a gente também teve só nesse bloco, nessa primeira parte da prova, 2 questões sobre a Lei 8142. A questão 4, tratando especificamente da transferência de recursos, e a questão de número 5, sobre a representação paritária dos usuários nos órgãos, nas instâncias colegiadas, que são instituídas pela Lei 8142. Então, quem assistiu à aula, quem fez as revisões, respondeu as questões das últimas provas, participou do GESP-Day, também respondeu essas questões com muita tranquilidade. Temos uma questão sobre o decreto, que é a questão de número 6, que essa gerou alguma confusão, ou algum desconforto por parte de alguns alunos que nos procuraram, Essa questão pode ser contestada ou não? Vamos lembrar que questão foi essa. Essa questão trazia uma figura
uma figura de pessoas, né, na fila para o acesso à assistência farmacêutica, como se elas estivessem na fila de uma farmácia, né, de uma área de dispensação dentro de uma unidade de saúde, né, de uma unidade pública de saúde, aguardando na fila, e a pessoa que estava ali fazendo a dispensação meio desesperada, né, dizendo volta, né, depois, porque ele não dispunha daqueles medicamentos, né, que estavam sendo ali solicitados, né. Então a figura, ela fazia uma menção à falta de medicamentos, e quando a gente ia para as alternativas, né, para as assertivas, ele trazia muito do texto que a gente tem na lei, né, no decreto 7508, que trata sobre a garantia, né, da assistência farmacêutica, do acesso à assistência farmacêutica. E a gente lembra bem que no decreto ele sempre fala dos pressupostos dessa garantia, né? A dispensação precisa ser realizada por um profissional no âmbito das suas atividades no Sistema Único de Saúde, tem que estar em acordo, né, com a RENAME, ou seja, traz uma série de pressupostos para a garantia desse acesso, para a garantia desse direito. E ali, né, de todas as alternativas, a única delas que não fazia, né, não tinha essa vinculação, que a gente via que era de fato, que dificultava o acesso das pessoas aos medicamentos, era caso, né, o prescritor fizesse a prescrição em desacordo com a RENAME. Então, a gente não entende que tenha uma possibilidade de contestação, né? Apesar da figura poder ter dificultado para algumas pessoas o entendimento, a compreensão de que aquelas pessoas estavam na fila e não estavam conseguindo o medicamento porque a receita, por exemplo, não estava de acordo. Mas como a figura era só um preâmbulo e ele falava da questão do acesso, né? Ou seja, o que é que hoje restringe acesso? Então, quando a gente fala, muitas vezes a gente diz, gente, um dos principais pontos de judicialização do Sistema Único de Saúde hoje são os medicamentos que são prescritos fora da RENAME, né? Então, isso é algo importante que a gente precisa analisar. Então, a gente considera que a questão tá correta, o gabarito preliminar dela que foi trazido está correto. A gente tem uma outra questão sobre vigilância, né? Vigilância em saúde. A questão 8, ele traz um perfil que a gente tem da banca, né, de utilizar muito situações reais, né, situações que aconteceram para ilustrar a atuação das vigilâncias. Então, ou um surto de uma doença, ou um problema específico relacionado a alguma atividade de saúde ambiental, como a gente viu no ano passado, uma catástrofe, um desastre, né, como foi Brumadinho. Esse ano, né, um outro problema sério que levou à intoxicação de algumas pessoas. Então ele usa normalmente uma história com um pano de fundo para trazer como pano de fundo para você trabalhar, saber se realmente você consegue identificar quais as atribuições daquela vigilância ali, que no caso dessa questão foi a vigilância sanitária, também sem dificuldade os nossos alunos conseguiriam identificar. E a gente teve também uma questão de ética e bioética. Na realidade, nós tivemos duas, né? A questão 9 e a questão 10. A questão 9 sobre os princípios norteadores das práticas humanas e a questão 10 sobre a questão da ética na tomada de decisões, né, dos profissionais de saúde, mais especificamente esses profissionais agora frente à atuação, né, na Covid-19, com uma figura que mostrava um paciente na UTI, né, e as decisões que precisavam ser tomadas, e a questão de você dar o acesso a essas pessoas, né, o direito de ver familiares e tal. Uma das poucas questões que abordou a Covid-19, né, a gente tinha comentado isso também nas nossas aulas e no GESP Day, que poderia acontecer de ter muitas questões relacionadas à Covid ou algumas só, poucas questões, né, que eles utilizariam a Covid como pano de fundo. E foi o caso da prova de saúde coletiva ampla concorrência, né? Ela foi utilizada como pano de fundo, mas não foi usada exaustivamente como poderia ter sido, tá? Então essa é a primeira parte, essas primeiras 10 questões, como eu falei, tirando a do decreto, que pode ter confundido algumas pessoas, na questão 6, de uma forma geral, elas não tiveram um alto grau de dificuldade. Passando para a de políticas de saúde, 15 questões aí, né? Iniciamos com as questões sobre a atenção básica, a política de atenção básica, logo, né, a questão de número 11 já aborda o Previne Brasil. O professor Alceres falou muito sobre isso, nas atualizações, acredito que todo mundo respondeu isso com bastante tranquilidade. E também as questões de número 15 e 16, a 15 tratando a longitudinalidade do cuidado,
E a questão 16 sobre a população adscrita, né, definida na portaria da política que foi publicada em 2017, a portaria 2436 de 2017. Então a PNAB, né, que era muitas vezes considerada um bicho assim de entender todas as atualidades, né, todas as questões que poderiam ser cobradas. Eu acho que era quando a gente estava discutindo esse tema, tanto na nossa plataforma, né, nas perguntas, nos comentários, como nos nossos encontros virtuais, talvez tivesse sido o tema que mais teve perguntas, que as pessoas mais tinham receio e foi abordado de uma forma super simples na prova, né, de residência no perfil Saúde Coletiva Ampla Concorrência. A gente também teve uma questão de decreto, então como eu também já tinha reforçado, o decreto tem sido de todas essas legislações mais básicas, né, estruturantes do Sistema Único de Saúde, uma das mais cobradas. Ela junto com a Lei 8142, né? Então a Constituição, ela é utilizada também muito numa contextualização, assim como a Lei 8080 também, mas o decreto tem sido bastante utilizado. E aí a questão, mais uma vez, sobre o tema do decreto, também suscitou algumas dúvidas de alguns alunos nossos, tá? Essa questão de número 12 trata sobre o planejamento das ações no âmbito regional. E aí ele traz, né, um trecho, né, de uma publicação falando sobre esse processo todo de organização das redes, né, e como é importante, veja, ele traz também uma discussão, né, a gente teve agora um momento de pandemia, você tem uma rede organizada, só que no momento emergencial, não é, um estado de calamidade, toda essa rede precisa ser rediscutida, reconfigurada. E qual é o espaço de governança para fazer isso? Esse era o foco, né, de fato, da questão. Então ele traz toda uma contextualização para querer saber se você reconhece a instância de governança regional. E a instância de governança regional é a Comissão Intergestores Regional. Para a discussão da construção e organização, essa comissão tem a participação do gestor estadual, que é o grande coordenador dessas redes, né, dentro do território do estado, que é onde a gente conforma de fato a distribuição das regiões de saúde, e com a participação, né, dos entes federados, dos municípios que fazem parte daquela região e que vão discutir todo o processo, né, necessário para reorganizar a rede, levantando suas necessidades, suas especificidades. Então, por mais que algumas pessoas tenham achado um pouco confuso, tenham tido receio, achando que poderia ser a CIB, ou que poderia ser até mesmo a instância federal, por se tratar de um momento em que a gente está em pandemia e que é necessário uma série de questões, o foco realmente das alternativas que tinham lá, né, e o foco do enunciado da questão era a instância de governança regional, por isso que a gente concorda com o gabarito que foi colocado, tá? Tivemos uma questão sobre planejamento estratégico situacional, foi a questão do número 13, né, que falava mais especificamente sobre os momentos desse planejamento estratégico. Gente, o planejamento ele pode ser cobrado de várias formas, né? A gente acabou de ver a questão acima, 12, tratando o planejamento dentro da legislação base, né? Pode trazer isso desde a Constituição, Lei 8080, até o Decreto 7508. Pode trazer o planejamento mais naquele formato, né, dos instrumentos de planejamento, e há muito tempo a gente não via questões sobre metodologias específicas de planejamento, que é o caso aqui do planejamento estratégico situacional, né? Então a gente tem esses momentos, isso já foi cobrado durante muito tempo nas provas, tinha deixado de ser cobrado, mas é entender quais são, como se faz um planejamento efetivamente para que ele seja estratégico, para que a gente possa alcançar, né, o objetivo definido, e esses momentos seriam os momentos explicativo, normativo, estratégico, tático, operacional. Quem tivesse minimamente o conhecimento sobre planejamento estratégico identificaria ali o momento estratégico dentro, né, do que estava sendo colocado no enunciado da questão, tá? A questão do número 14 de regulação foi bem aquele foco que a gente falou para vocês, né?
Gente, pensem que a regulação normalmente eles trabalham com os níveis de atuação, e não deu outra, né? Um dos níveis de atuação que é mais cobrado é exatamente a regulação do acesso, que é aquela regulação mais próxima do cidadão, para tentar garantir que ele tenha o acesso ao atendimento mais próximo, né? De maneira mais oportuna, de acordo com a classificação de risco e tal. Então também foi super fácil para os nossos alunos que assistiram nossa aula sobre regulação, conseguiram responder facilmente essa pergunta. Tivemos outra de modelos de atenção, né, questão 17, trazido a questão das características, né, do novo modelo do SUS, né, centrado na atenção básica, também muito tranquila. Uma outra de redes, né, a questão 18, sobre a integralidade do cuidado e a continuidade, né, assim, do cuidado e processo de verticalização, também muito simples para os nossos alunos. Tivemos uma questão sobre judicialização, e aí eu queria abrir um parêntese para falar que nós comentamos isso também muitas vezes nas nossas revisões e nas aulas que a gente trabalha, né? E a judicialização a gente pode dizer que é um tema dos temas das atualidades, né, dentro da área da saúde coletiva. Então sempre vai cair alguma coisa, uma das coisas que a gente reforça é o pé, gosta de colocar discussões que são pertinentes ao momento que a gente está vivenciando, né, que trazem alguma influência para o Sistema Único de Saúde, e o tema escolhido esse ano foi a judicialização, muito bem escolhido, né, diga-se de passagem, com uma questão que não trouxe nenhum grau de dificuldade. Então, quem já tinha ouvido falar do processo de judicialização respondia essa questão muito facilmente também, tá? Tivemos depois uma questão sobre promoção da saúde, né, com a Carta de Ottawa, que nós também colocamos isso na revisão. A gente precisa saber, né, o que foi que essas primeiras conferências internacionais trouxeram, que conceitos eles trabalharam. Então, também com dificuldade, um grau de dificuldade mais baixo. Uma questão sobre os paradigmas de saúde, que foi a 21. Duas questões sobre educação permanente, né, 22 e 24, que a professora Alcérios também colocou, que apesar de serem portarias e assuntos, temas pequenos, né, não só a educação permanente, como também a educação popular, né, que caiu na questão 25, a última questão desse bloco, né, que era uma interpretação de texto, trazendo do texto de João Cabral de Melo Neto, trazendo para a realidade, né, do processo educativo, onde o texto por si só não era um texto simples, então a gente pode dizer que o grau de dificuldade dessa questão foi um pouco maior, né, porque não era só uma questão de interpretação, mas o enunciado nos deu pistas importantes para a gente entender do que estava sendo, né, o que estava sendo tratado ali. Então foi uma questão que alguns alunos também colocaram como sendo de um grau de dificuldade um pouco maior, se ali poderia existir algum tipo de recurso, mas a gente acredita que o gabarito está de acordo com o que estava no enunciado e, de fato, tivemos esse grau maior de dificuldade pelo texto, né, ser um texto um pouco mais complexo, tá? Além disso, a gente também teve uma questão de controle social, que trata, né, a 23 trata do diálogo de uma gestora, né, da secretária de saúde com um conselheiro, que fala sobre o caráter deliberativo dos conselhos de saúde. Então, assim, a gente termina o segundo bloco. E o terceiro e último bloco da prova, que é o de vigilância à saúde, que eu acho que ele deveria se chamar epidemiologia, né? Ele transcende os aspectos relacionados à vigilância e todos os temas que a gente abordou no curso, dentro, né, dos conhecimentos gerais de epidemiologia, que os nossos alunos precisam ter e que é um diferencial não só no perfil saúde coletiva ampla concorrência, mas nos outros perfis de prova também, atenção básica e hospitalar. Então é importante conhecer, né, um pouco sobre epidemiologia, tem feito a diferença. E aqui a gente teve, né, questões muito bem elaboradas, também com grau de dificuldade de baixo para médio, né, em algumas questões. Nessa parte eles podem explorar bastante, por exemplo, a ocorrência de algumas doenças, para saber se a gente sabe um pouco do perfil, não só o perfil epidemiológico, né, mas o comportamento de algumas doenças, né, específicas aqui no Brasil, ou pode trazer isso mais para uma situação do estado. A gente também consegue observar, né, que eles utilizam também conhecimentos específicos sobre a doença, a patologia, né? Então isso ocorre com frequência nas provas de saúde coletiva ampla concorrência nessa etapa, nessa parte da prova sobre a vigilância. Então nós tivemos questões sobre arboviroses, tá? A questão 26,
sobre os conhecimentos, né? O conhecimento geral do comportamento de algumas doenças, como dengue, zika, chikungunya, das principais arboviroses, e aqui no Brasil, né? No Brasil como um todo, e a questão 34, que tratou da febre amarela, né, mostrando uma figura, dizendo que Pernambuco iria trazer a vacinação de febre amarela para toda a população, né? Não mais só para aquela população que ia viajar para as áreas endêmicas e tal. E aí ele traz um pouco do conhecimento sobre a doença, tá? Então as arboviroses permanecem em alta porque permanece um importante problema de saúde pública no nosso território, tá? Tivemos também uma questão sobre o conceito, né, de epidemiologia, ou os usos, mais especificamente os usos da epidemiologia, que foi a questão 27. Uma outra, 28, sobre a epidemiologia descritiva, que a gente trabalha aquelas 3 variáveis relacionadas a tempo, espaço e pessoa, e a variável, né, o grupo de variáveis escolhido pela prova foi o de a distribuição das doenças em relação à variável tempo, também com um grau de dificuldade mais baixo. Tivemos os estudos epidemiológicos também abordados, outro tema que gera muita ansiedade nos alunos e que foi abordado de uma forma muito simples. Então, como a professora Océides reforçou também no JASPD, é muito importante a gente compreender os estudos, a aplicação. Quem estudou, né, quem viu as linhas gerais, né, como era que os estudos eram organizados, algumas medidas que são utilizadas, facilmente respondeu a questão 29, né, sobre o estudo de caso controle, e uma outra questão que foi do número 33, que trouxe uma revisão da literatura relacionada à Covid-19, também com grau de dificuldade muito baixo, tá? Então foi bem tranquilo. Tivemos algumas questões de indicadores, tá, pessoal? Foram 3 questões de indicadores. Uma primeira simples, muito fácil, né, que foi a questão do número 30, que tratou do componente neonatal precoce na mortalidade infantil, ou seja, qual era o período ali, né, considerado da mortalidade neonatal precoce. A questão de número 37 tratou da razão de dependência, né, que foi bastante abordado nessa parte da prova. E a questão de número 39 foi a questão mais polêmica, digamos assim. Alguns alunos, né, trouxeram dúvidas em relação a ela, que tratava sobre a incidência do sarampo, né? Então ele trouxe dados, trazia dados em relação ao número total de casos, número de casos novos confirmados da doença, a população, né, do local, falava no enunciado de alguma forma do cálculo, porém, na pergunta, ele pedia a incidência, tá? E de todas as respostas que a gente tinha ali, incidência é o quê? Número de casos novos. Era só a gente identificar ali os 260 casos novos. Algumas pessoas pensaram que era o coeficiente de incidência, né? Ou seja, a divisão do número de casos novos pela população multiplicado por uma potência de 10, porém, se fizesse assim, não encontraria o resultado nas alternativas. Então, ele não pede coeficiente, ele pede a incidência, ou seja, o número de casos novos. Então, essa daí teve esse grau de dificuldade um pouco maior, porque ela traz uma casca de banana, principalmente quando a gente tá bem ansioso, nervoso, fazendo prova, né? Então, normalmente a gente tá acostumado muito mais ao cálculo dos coeficientes e não pedir especificamente apenas, né, a medida de incidência, porém nós concordamos com o gabarito que foi posto, né, pela banca preliminarmente, tá? Tivemos ainda uma questão sobre o processo de saúde e doença, né, abordando, foi a questão 31, a relação do modelo de Livell e Clark com o modelo hegemônico ainda hoje, né, que a gente tem implantado ainda assim no Sistema Único de Saúde. Então a gente fala muito que o modelo do SUS é um modelo contra-hegemônico, e aí ele foi uma questão muito bem organizada, muito bem elaborada, que faz essa vinculação. Tivemos uma questão de transição, que também foi muito bem elaborada, que trata da questão da pirâmide etária, que vincula a ideia da pirâmide com a razão de dependência, muito bem organizada, estruturada. Ali, de fato, precisava de um pouco mais de atenção, tá? Mas nada que com tranquilidade, com calma, vocês não conseguissem identificar, até porque as alternativas, né, deixavam a gente com mais tranquilidade, mas foi muito boa essa questão. Tivemos uma outra que faz uma junção da transição epidemiológica com a promoção da saúde, né? Promoção da saúde é um tema que tanto pode cair nas políticas, como pode cair na parte da vigilância, né? Aquele tema bem transversal mesmo.
E a gente viu isso na questão 35, ele fez uma excelente junção desses dois temas, né, abordando o perfil epidemiológico que a gente tem com a questão das ações de promoção da saúde. Então, se eu tenho as doenças crônicas não transmissíveis, quais os programas ou quais as iniciativas de promoção da saúde, pensando com foco nessas doenças que são as doenças mais importantes dentro do nosso perfil. E também a questão 38, que aborda um conceito que vem da promoção da saúde, que a gente também trabalha na nossa aula, que é o conceito de sustentabilidade. Então, foram questões também consideradas fáceis. E, por fim, uma questão de sistema de informação facílima, né? Sistemas de informação, normalmente a gente diz isso, gente, estudem os principais, né? O CIA, o SH, os que são de produção, estudar aqueles que são, né, os considerados um dos mais importantes, o SIM, o SINAM, o SINASC, e de fato a gente teve uma questão simples sobre o SINAM, saber qual dos sistemas, né, estava ali para registrar os agravos de notificação compulsória, então não tivemos grandes dificuldades em relação a esse tema, como a gente já esperava, né? Não, as questões elas não são que abordam os sistemas de informação, normalmente são fáceis, são simples. Então, de uma forma geral, né, chegamos ao fim dessa avaliação, a gente pode dizer que a prova foi realmente dentro do esperado, com um grau de dificuldade um pouco menor. Sei que alguns de vocês devem estar ansiosos em relação ao número de acertos, né? A gente precisa aí aguardar os próximos passos, mas eu tenho certeza que os alunos GESP se deram bem, porque a gente trabalhou muito esses temas, né? Inclusive resolvendo muitas questões. A gente sabe que tem o fator nervosismo, muita gente que perde questões consideradas simples, mas agora não é hora de se angustiar. É hora da gente aguardar os resultados, a gente se manter confiante, né? Eu tenho certeza para vocês aí que gabaritaram essa prova, que o sucesso virá. Em pouco tempo a gente vai ter aí os depoimentos de vocês, né? Falando dessa experiência com o GESP, falando da aprovação de vocês. Então é isso, esse é o comentário das provas, a gente se vê nas redes sociais, nos nossos próximos vídeos, nos nossos canais. Um abraço!